Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Neres e vocês estão no canal Animeverso. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre o anime Pet. O anime conta a história de pessoas que têm a capacidade de entrar na memória de outras pessoas. Isso é muito bom, porque se a gente for ver, isso pode resolver alguns crimes que ainda não foram desvendados. Mas isso não acontece em Pet, porque praticamente todos os personagens que tem na história são vilões. E eles usam essa capacidade para acabar mudando a memória de outras pessoas e até matando. Bom, falando assim, lembra até um pouco aquela técnica que os psicólogos usam de hipnose para poder curar alguns traumas de infância. Apesar dessa sinopse rápida e fácil de digerir, o anime ele parece ser um pouco confuso, mas a história é muito interessante. E conforme você vai assistindo a história, você descobre que praticamente ali todo mundo é vilão, como eu já havia dito. Então se você gosta de um anime só com mocinhos, separado de vilões, talvez Pet não seja para você. A gente vai descobrindo quem são os mocinhos com o passar dos episódios. E o primeiro episódio, ele é muito incentivador. Você vai assistir, você vai achar muito interessante. Mas aí ele começa a ficar um pouco mais brando, mais devagar. Ele vai ficar mais agitado lá pro sexto episódio, que é a metade mais ou menos ali do anime, que tem 13 episódios. Aí você me pergunta, mas por que ele é confuso, Vitor? Bom, ele trata uma questão da memória que fica um pouco difícil de entender. Ele usa as palavras pico e vale e fechadura em alguns momentos. O que seria o pico? O pico é aquela nossa memória principal. Ou seja, se ela for apagada, a gente morre praticamente. Então, em vários momentos ali da história, alguns personagens têm o seu pico apagado e eles ficam meio babando ali em coma, inconsciente, porque é a memória principal deles. Então, sem essa memória, eles não conseguem viver e eles chamam isso de esmagado. Então, sempre quando eles esmagam uma pessoa, quer dizer que eles acabaram com o pico da memória daquele personagem. E temos o vale. O vale é a memória que pode ser mudada e aquilo pode ou não interferir na característica ou no comportamento dos personagens. Então, com esse vale que eles vão alterando, eles conseguem fazer com que as pessoas esqueçam algumas coisas ou meio que deixem um pensamento ou uma imagem, alguma lembrança arquivada dentro deles para eles, e essa memória ela vem mais a fundo com uma determinada palavra que se fale, que é como se fosse uma chave ali para destrancar a porta. E temos a fechadura. A fechadura é como se fosse uma proteção dessas pessoas que conseguem manipular a memória de outras pessoas. Então eles usam essa fechadura para que outras pessoas que têm essa mesma capacidade de adentrar na memória das pessoas não consigam alterar a memória deles. Outra coisa que atraiu muita gente a assistir o anime é que a abertura é cantada por TK from Ling Toshiki Sigur, que é um cantor bem famoso lá no Japão e tem muitos fãs aí ao redor do mundo. Então o pessoal começou a perceber que a abertura era cantada pelo TK e começou a assistir o anime. E eu tava assistindo também essa abertura, né, pelo YouTube, e eu tava vendo que o pessoal tava comentando lá que o anime ele é realmente um pouco confuso de entender, era difícil, né, de entender, e que a abertura era muito boa. Então, se você gosta de animes um pouco mais difíceis de entender, Pet é o anime certo pra você, porque você precisa dar uma raciocinada, se você consegue digerir as informações muito rápido. Então, Pet realmente é um anime para você. Agora, se você prefere um anime que ele é mais fácil de se compreender, provavelmente você não vai gostar de Pet. E ele também não é um anime que tem muita ação instantânea. Ele é mais com a história contada mesmo. Bom, e como eu havia dito, o anime tem apenas 13 episódios, então é rapidinho ali. E se eu não estou enganado, e corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, Pet era para ter saído em outubro do ano passado, mas ele foi adiado para o começo de 2020 e eu particularmente, né, minha opinião, eu estava muito ansioso para assistir, até porque, pelo que eu falei aí na introdução, né, do vídeo,
a sinopse ela parece bem interessante. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, eu esperava mais, mas a história ela não é tão ruim. É uma história que você precisa realmente entender para você compreender. E os pontos eles começam a ser ligados só no final do anime mesmo, lá pelos episódios 9, 10, porque ele também é um pouco de quebra-cabeça de tudo. Então você vai vendo os personagens, né, suas histórias, você vai começar realmente, como eu havia dito, a perceber que ali é difícil de se encontrar um mocinho, só que no final tudo vai se explicando. E é como se fosse um quebra-cabeça, então você tem que assistir ali tudo com muita calma, com tempo e sem distração para você poder entender tudo que se está passando no enredo. Bom pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e assistam Pet. E depois você me fala se você achou se é um anime confuso ou não. Não esqueça de dar like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal e acompanhar todos os nossos conteúdos. Até a próxima!